Um garotinho de apenas 3 anos, chamado Brian Hall, desapareceu no fim de julho de 1968, na comunidade de Scotswood, um subúrbio de Newcastle upon Tyne, na Inglaterra. Scotswood naquela época era um lugar difícil. Era um bairro operário, marcado pelas cicatrizes da renovação urbana. Casas vitorianas antigas, muitas já em ruínas, estavam sendo demolidas para dar lugar a prédios e projetos modernos. E para as crianças, essa bagunça toda era como um parque de diversão gigante. Porém, era cheio de esconderijos perigosos. E a busca por Brian terminou em um desses lugares. Um terreno baldio que os moradores chamavam de Tin Lizzie. E foi lá, entre blocos de concreto, coberto com grama e ervas daninhas roxas, que o corpo do Brian foi encontrado. A cena que os policiais viram era perturbadora, não só pela tragédia óbvia de uma criança morta, mas pelos detalhes bizarros. O cabelo de Brian tinha sido cortado de forma grosseira, quase como se tivesse sido arrancado. Seu corpo tinha pequenos arranhões, mas o mais chocante de tudo foi o que encontraram em seu abdômen. Uma letra M havia sido superficialmente entalhada na pele dele, provavelmente com uma lâmina de barbear. Na autópsia, o legista descobriria mais. A criança tinha sido estrangulada. O assassino teria tapado o nariz de Brian com uma mão enquanto apertava sua garganta com a outra. O legista também encontrou outro corte, um pouco mais sutil, no formato de letra N. A polícia também encontrou uma tesoura quebrada perto do corpo e a autópsia mostrou que ela tinha sido usada para dar golpes e mutilar as coxas e os órgãos genitais de Brian. E esse horror que tomou conta de Scotswood não era o primeiro. A comunidade, que estava em pânico, imediatamente conectou aquele assassinato a outro evento trágico que tinha acontecido exato 2 meses antes. No dia 25 de maio, outro garotinho, Martin Brown, de 4 anos, também foi encontrado morto. E a investigação policial começou focada no óbvio, um predador adulto, um maníaco. Mas a investigação logo tomou um rumo que ninguém poderia imaginar. Os principais suspeitos desses 2 assassinatos brutais não eram homens adultos, eram 2 meninas da vizinhança, Norma Bell, de 13 anos, e Mary Flora Bell, que tinha acabado de completar 11 anos exatamente entre os 2 crimes. E a imprensa rapidamente criou um apelido para Mary, um monstro de rosto doce e arrepiante. Mas essa história não é sobre um mal que já nasceu pronto. Na verdade, mostra algo que foi construído com o tempo. E para entender esses atos de Mary em 1968, vamos voltar no tempo e falar sobre a década de horror que ela viveu antes disso. A infância dela não foi apenas infeliz, foi um período de abuso sistemático, perseguição ativa e uma desumanização profunda, quase toda orquestrada pela sua própria mãe. Mary Bell nasceu em 26 de maio de 1957. A mãe dela era Elizabeth Bell, uma prostituta de apenas 17 anos que trabalhava nas ruas de Newcastle. E a rejeição de Mary não foi algo que aconteceu com o tempo, ela foi imediata. Relatos do parto contam que assim que a criança nasceu e foi colocada nos braços de Elizabeth, ela se virou para o médico e disse friamente: "Leve essa coisa para longe de mim." Essa frase definiu a vida de Mary desde o primeiro momento. É como se ela não fosse uma filha, ela era uma coisa, um objeto indesejado, um fardo. E o ambiente em casa só piorou isso. Elizabeth, por causa do seu trabalho, estava quase sempre ausente. Ela sumia por dias e deixava Mary com estranhos, em lugares e situações totalmente precárias. A figura paterna era um fantasma. Um ano depois que Mary nasceu, a
Elizabeth se casou com William Billy Bell, um alcoólatra com um longo histórico criminal por roubo e assalto à mão armada. O lar de Mary não era, portanto, um lugar de abandono, era uma imersão diária na criminalidade, na instabilidade e na hostilidade direta de sua mãe. E quando os investigadores, anos mais tarde, foram até a residência da família Bell, eles relataram que o local sequer parecia com um lar, soava mais como um canil para cachorros. A infância de Mary foi marcada por uma campanha contínua de abuso que ia muito além do abandono. Entrava no território da perseguição e da tentativa de assassinato. E a violência de Elizabeth era direta, muitas vezes tinha a intenção de matar. Familiares e vizinhos acreditavam que os acidentes domésticos que Mary sofria o tempo todo não eram acidentes, eram tentativas de Elizabeth para se livrar da filha. E são muitos exemplos que eu poderia citar. Elizabeth foi pega mais de uma vez dando seus próprios soníferos para a Mary, na esperança de que ela nunca mais acordasse. Quando Mary tinha apenas 3 anos de idade, Elizabeth a jogou de uma janela do primeiro andar. E foi uma queda feia e resultou num grave ferimento na cabeça, mas de alguma forma a Mary sobreviveu. O abuso físico era acompanhado por uma crueldade psicológica profunda, feita para humilhar. A Mary sofria de enurese noturna, ou seja, ela fazia xixi na cama até os 9 anos de idade. A resposta de Beth não era de preocupação ou cuidado, era de punição sádica. Ela rotineiramente agarrava Mary, a arrastava até a cama molhada e esfregava o rosto da filha na poça de urina, gritando com ela. E depois, para completar essa humilhação, ela pendurava o colchão manchado do lado de fora de casa para toda a vizinhança ver. A desumanização de Mary, o fato dela ser tratado como uma coisa, chegou ao seu ponto máximo quando ela foi literalmente vendida. Elizabeth levou Mary para uma estação de trem e tentou vendê-la para uma mulher que era conhecida por ser mentalmente instável. E essa transação só foi revertida porque a meia-irmã mais velha de Mary, Catherine, filha de um relacionamento anterior de Beth, descobriu o que havia acontecido. A Catherine percorreu toda Newcastle, localizou a mulher e recuperou a Mary. E essa exploração então se tornou sexual. A partir dos 5 anos de idade, a Elizabeth começou a forçar Mary a participar de seu trabalho. Ela obrigava a própria filha a praticar sexo oral em seus clientes. Muitas vezes, Elizabeth vendava e amarrava Mary durante esses atos. A mãe não era apenas negligente, ela havia se tornado a principal facilitadora e beneficiária do abuso sexual de sua própria filha. O trauma que Mary sofreu dia após dia, inevitavelmente começou a vazar. O seu comportamento não era um sinal de ser uma pessoa ruim, como a imprensa diria. Eram basicamente gritos de socorro que foram consistentemente ignorados por todas as pessoas e instituições. Na escola, a Mary era bastante excluída. Seu comportamento era errático, marcada por mudanças de humor extremas e imprevisíveis. Ela exibiu uma violência fora do normal para sua idade, se envolvendo em brigas frequentes. E o mais alarmante, ela começou a praticar o ato de estrangulamento. Colegas de classe e crianças da vizinhança relataram que durante brincadeiras ou brigas, a Mary tentava estrangulá-los. Os colegas sabiam quando ela estava prestes a ser agressiva. Ela tinha um ritual estranho de balançar o cabelo e em seguida fixar o olhar na criança que ela queria atacar. E esse comportamento, claro, a isolou completamente. E ela só tinha uma amiga, a vizinha mais velha e também socialmente desajeitada, Norma Bell. E apesar desse sobrenome igual, elas não eram parentes, tá? A violência de Mary também se voltou para os animais. Ela era conhecida no bairro por torturar e matar gatos e cachorros. Essa rejeição e a desumanização que a mãe dela fez com ela meio que privou a capacidade dela de formar empatia ou de reconhecer o valor da vida. Esse
Esse abuso constante que ela sofria ensinou que a violência e o controle eram as únicas ferramentas reais de poder. E depois de ter sido tratada como um objeto a sua vida inteira, ela começou a fazer o mesmo com as pessoas. E a mutilação de Brian, marcando o corpo dele com a sua inicial, foi como um ato simbólico de posse. E foi no verão de 1968, em Scottwood, que isso explodiu. E esses crimes de Mary não foi algo repentino, foi um padrão de comportamento que ela vinha ensaiando à vista de todos. 2 semanas antes do primeiro assassinato, em 11 de maio de 1968, os sinais de alerta finais e mais explícitos foram dados, e como sempre, foram ignorados. Naquele dia, Mary e Norma empurraram um menino de 3 anos do telhado de um abrigo, com mais de 2 metros de altura. A queda foi feia e causou um grave ferimento na cabeça da criança, que por sorte sobreviveu. Mais tarde, no mesmo dia, em um poço de areia, as 2 meninas tentaram estrangular 3 meninas diferentes. E o testemunho posterior de Norma à polícia foi bizarro. Ela descreveu como Mary se aproximou calmamente de uma das meninas, colocou as mãos em seu pescoço e perguntou com uma curiosidade: o que acontece se você estrangular alguém? Elas morrem? Logo em seguida, a Mary começou a apertar o pescoço da criança até que seu rosto começasse a ficar roxo. A polícia foi chamada. Os policiais interrogaram Mary e Norma. No entanto, por causa da pouca idade das duas, nenhuma ação séria foi tomada. Elas receberam apenas uma advertência severa. E isso é bizarro porque o sistema estava diante de uma confissão verbal e de uma demonstração física de intenção de matar, porém era incapaz de reconhecer ou agir contra a ameaça que a menina representava. 2 semanas depois, em 25 de maio de 1968, um dia antes de seu aniversário de 11 anos, Mary cometeu seu primeiro assassinato. A vítima foi Martin Brown, de 4 anos. O corpo dele foi encontrado em uma casa abandonada na Margaret Road por um grupo de crianças que brincava no local. E a cena era estranhamente limpa. Martin estava deitado de costas no chão do andar de cima. Havia um pouco de espuma e sangue seco ao redor de sua boca, mas nenhum outro sinal visível de violência. E um frasco de aspirina vazio foi encontrado perto dele. Essa ausência de ferimentos externos confundiu os primeiros a chegar, e mais tarde, o patologista, o Dr. Bernard Knight. Ele não conseguiu determinar a causa da morte. A força de uma menina de 10 anos tinha sido suficiente para estrangular um menino de 4 anos, sem deixar as marcas óbvias que um adulto deixaria. As autoridades locais, sem saber o que fazer, acreditaram que a morte foi acidental, talvez uma overdose das aspirinas. Como resultado, um veredito aberto foi registrado no inquérito e o Departamento de Investigação Criminal nem sequer foi informado. O primeiro assassinato de Mary passou completamente batido. O comportamento de Mary depois do crime foi uma mistura de desapego e manipulação. Enquanto uma enfermeira tentava reanimar o corpo sem vida de Martin na casa abandonada, Mary e Norma apareceram na porta do quarto para assistir. Depois de serem mandadas embora, elas foram direto para a casa da tia de Martin. E com uma calma assustadora, elas bateram na porta para dar a notícia, afirmando friamente que Martin tinha sofrido um acidente. Mary, inclusive, disse à tia de Martin que o tinha encontrado repleto de sangue, uma mentira que, se a polícia tivesse investigado, teria levantado suspeitas imediatas. No dia seguinte, 26 de maio, era o aniversário de 11 anos de Mary. Ela e Norma comemoraram de um jeito bizarro, invadindo a creche de Woodland Crescent. Elas vandalizaram o local, rasgando livros, quebrando brinquedos e jogando tintas nas paredes. E no meio da bagunça, deixaram 4 bilhetes manuscritos. Era uma confissão explícita e um desafio arrogante à autoridade. Os bilhetes continham frases como
como "eu mato para poder voltar" e "eu matei Martin Brown", e esse foi outro fracasso institucional gigantesco. Apesar de uma confissão escrita assinada por M, a polícia descartou os bilhetes. Eles acharam que era apenas uma piada de mau gosto de crianças problemáticas. Eles não conseguiram ou não quiseram conectar a confissão direta ao caso não resolvido do dia anterior. O sistema continuava cego e a polícia chegou a interrogar a Mary e Norma sobre o vandalismo, e elas foram presas em flagrante semanas depois, tentando invadir a creche de novo, sem saber que alarmes tinham sido instalados. Mas, mesmo com elas sob custódia, ninguém ligou os pontos. E 2 meses se passaram. A violência dentro de Mary, não controlada e agora experiente, precisava de mais. Em 31 de julho, Brian Hall, de 3 anos, desapareceu. Ele foi visto pela última vez brincando com Mary e Norma. Horas depois, o seu corpo foi encontrado escondido entre os blocos de concreto no terreno baldio Tin Lizzy. E dessa vez não havia dúvida. A causa da morte por estrangulamento era clara, mas havia os novos elementos horríveis que mostravam uma evolução psicológica. O corpo de Brian tinha sido mutilado depois da morte. Seu cabelo foi cortado em tufos. A letra M foi entalhada em seu abdômen. E como a autópsia revelou, ele também foi mutilado em suas coxas e genitálias com uma tesoura quebrada. E foi a análise dessa cena que levou os investigadores à conclusão: a falta de força usada nas mutilações e o tamanho das impressões digitais na área sugeriram, sem sombra de dúvida, que o assassino era uma criança. O comportamento de Mary depois desse segundo assassinato continuou sua performance macabra. Ela parecia estar gostando do luto e do caos que havia criado. Ela repetidamente ia até a família de Brian e perguntava com uma curiosidade fria se eles sentiam falta dele. Ela chegou a dar pistas vagas sobre onde seu corpo poderia estar, participando da busca como se fosse inocente. E então, em um dos momentos mais arrepiantes de todo o caso, ela foi visitar a mãe de Martin Brown, June, a vítima do primeiro assassinato. Ela bateu na porta de June e fez um pedido bizarro. Ela queria ver o corpo de Martin no caixão. Quando June, completamente perturbada, recusou o pedido, Mary respondeu friamente: "Eu sei que ele está morto, eu só quero vê-lo em seu caixão." Essa conduta não era só um sinal de desapego, era uma performance ativa, era uma tentativa de se colocar no centro do drama do luto que ela mesma havia causado. Ao interagir com as famílias das vítimas, ela estava observando e saboreando o impacto de suas ações. Os bilhetes na creche e as provocações às famílias eram parte da construção de sua nova identidade. Tendo vivido a vida inteira como um objeto invisível e abusado, Mary estava se reinventando como uma figura de poder e medo, uma assassina cuja presença e ações não podiam ser ignoradas. Em um ato de ironia mórbida, quando os moradores do bairro protestaram abertamente contra a polícia após a morte do Brian ser considerada acidental, a própria Mary Bell foi fotografada carregando uma das bandeiras do protesto. E a descoberta do corpo mutilado de Brian finalmente quebrou a inércia da polícia, e uma caçada humana em grande escala começou. Mais de 100 detetives foram chamados para o caso, e eles interrogaram aproximadamente 1.200 crianças na área de Scotswood, e o foco rapidamente se voltou para Mary e Norma. Elas foram as últimas a serem vistas com Brian. Durante os interrogatórios iniciais, suas personalidades tão diferentes ficaram claras. Norma, a mais velha, com 13 anos, era bastante faladora, nervosa e parecia muito empolgada com toda a atenção. Já Mary, a mais nova, com 11 anos, era o oposto. Ela era quieta, observadora e bastante fria. Ela avaliava os detetives e media suas palavras. Um policial notou que durante as perguntas sobre o assassinato, ela estava sempre sorrindo, como se as perguntas fossem alguma brincadeira. O ponto
ponto de virada da investigação veio de um erro de Mary. Em uma tentativa de incriminar um menino local de 8 anos, ela tentou adicionar credibilidade à sua história. Ela descreveu um par de tesouras que ele supostamente carregava. Ela disse à polícia: "Eu o vi tentar cortar o rabo de um gato com a tesoura, mas havia algo de errado com elas. Uma lâmina estava quebrada ou torta." E esse era um detalhe forense que apenas a polícia e o verdadeiro assassino poderiam saber. As tesouras encontradas perto do corpo de Brian estavam de fato quebradas. Com essa declaração, o inspetor-chefe detetive soube, sem sombra de dúvidas, que tinha sua assassina. E a partir daí, o caso desmoronou para as meninas. Os pais de Norma, talvez percebendo o perigo que a filha corria, contataram a polícia. Eles disseram que Norma queria confessar. E trazida para a delegacia, Norma contou a Dobson tudo. Ela descreveu como Mary a levou para ver o corpo de Brian. Contou como Mary demonstrou friamente como o estrangulou. Ela disse que a Mary confessou ter sentido um grande alívio na cabeça com o ato. E ela revelou que Mary usou uma lâmina de barbear para cortar o M no pescoço da vítima. Norma então levou a polícia ao local exato onde a lâmina estava escondida. Em seu depoimento, Norma também contou um detalhe macabro, que enquanto Mary descrevia o assassinato, ela passava seus dedos nos lábios roxos de Brian. Confrontada com a confissão de Norma, a reação de Mary foi surpreendente. Ela não chorou ou desmoronou, ela reagiu de forma bizarra para uma menina de 11 anos. Ela acusou a polícia de lavagem cerebral contra Norma e ameaçou chamar um advogado. No entanto, percebendo que estava encurralada, ela finalmente confessou o assassinato de Brian Hall. Porém, em sua versão, ela jogou toda a culpa em Norma. A Mary criou uma narrativa detalhada. Disse que Norma teve a ideia de levar Brian para a loja, que Norma o levou para trás dos blocos de concreto, perguntou se ele estava com dor de garganta e começou a apertar. Mary disse que viu as pontas dos dedos de Norma ficarem brancas de tanta força. E ela até disse que Norma enlouqueceu e espancou o garoto com um pedaço de madeira. E depois que Norma a ameaçou, dizendo que Martin não era o primeiro e muito menos o último. O investigador não caiu naquilo. Ele acusou Mary formalmente pelo homicídio. A reação dela foi gritar e espernear, dizendo que estava tudo bem e que jamais pagaria pelo seu ato. E a Norma também foi presa e acusada. Quando a notícia veio a público, o horror tomou conta de Newcastle. O julgamento começou em dezembro de 1968 em um tribunal de adultos, o Newcastle Assizes, e ali ficou óbvio a incapacidade do sistema de lidar com réis tão jovens e perturbadas. A justiça britânica não tinha um lugar para enviar Mary. Uma prisão estava fora de questão e um hospital psiquiátrico não era o local ideal para uma menina de 11 anos. A divergência nos resultados, condenação para Mary e absolvição para Norma, pode ser entendida olhando para as provas. As provas forenses foram cruciais. Fibras cinzas do vestido de Mary foram encontradas nos corpos de ambas as vítimas, Martin e Brian. Isso a conectava diretamente aos dois crimes. Em contraste, fibras marrons da saia de Norma foram encontradas apenas nos sapatos de Brian, provando que ela estava na cena do crime, mas não provava sua participação ativa no assassinato de Martin. As confissões também foram centrais. Mary havia admitido ter escrito os bilhetes na creche que confessavam o assassinato de Martin, e ela havia revelado o segredo da tesoura. O testemunha de Norma, por sua vez, pintou a Mary como a única culpada e líder sádica. Durante o julgamento, a mãe de Mary, a Elizabeth, interrompeu a promotoria diversas vezes com um choro escandaloso. O padrasto de Mary, o Billy, apenas ficou sentado em silêncio. Quando Norma foi chamada para depor, ela chorou e pareceu frágil, uma vítima da influência de Mary. Ela contou que Mary a forçou a participar e que quando Mary começou a estrangular o Brian, ela, a Norma, entrou em desespero e fugiu do local. Quando Mary, no 6º dia de julgamento,
foi chamada para depor, ela estava completamente diferente de Norma. Ela agia de forma fria, articulada, inteligente e desafiadora. Sobre os desenhos de corpos mortos em seu caderno, ela respondeu que apenas ilustrou rumores sobre a morte de Martin. Quando questionada sobre como sabia tanto sobre estrangulamento, ela respondeu friamente que via aquele tipo de crime o tempo todo na TV. As duas meninas às vezes se entreolhavam no tribunal e Mary reagia com ofensas, enquanto Norma apenas chorava. O júri acabou proibindo o contato visual entre as duas. A avaliação psiquiátrica foi central para o caso de Mary. Um psiquiatra diagnosticou Mary com um transtorno de personalidade psicopática. O primeiro psiquiatra a vê-la na prisão disse nunca ter conhecido alguém tão manipulador, embora já tivesse conversado com outras crianças psicopatas. E na sua concepção, a Mary era diferente. O juiz lamentou a falta de opções. Ele disse o seguinte ao tribunal: "É uma coisa muito infeliz que em todos os recursos deste país pareça não haver um hospital disponível que seja adequado para a acomodação desta menina." No final, o júri considerou Mary culpada de homicídio culposo e não de assassinato. A base para isso foi o princípio de responsabilidade diminuída. Foi um reconhecimento crucial de que seu estado mental, moldado por uma década de abuso indescritível, a tornava menos culpável do que um adulto. Ela foi sentenciada à detenção por tempo indeterminado. Já a Norma foi absolvida de todas as acusações. A própria Mary, em um momento crucial no tribunal, disse ao júri que Norma não havia feito nada. A reação de Norma à sua absolvição foi um detalhe perturbador. Ela bateu palmas, feliz e animada, enquanto Mary, sentada atrás dela, chorava. A absolvição de Norma, no entanto, é vista por muitos como uma falha na justiça. Ao ser mandada para casa sem qualquer intervenção psicológica, Norma foi privada da oportunidade de tratamento que, ironicamente, a condenação de Mary lhe proporcionou. Uma jornalista chamada Gita Sereni, que acompanhou o caso por décadas, disse mais tarde: "A vida de Norma foi por água abaixo e sua obsessão com os assassinatos nunca terminou. A absolvição não foi um ato de misericórdia, foi um ato de negligência." A sentença de Mary em 1968 não foi o fim de sua história. Mary passou 12 anos em várias instituições e a jornada começou numa unidade especial de Red Bank, um reformatório de alta segurança. Ela era a única menina entre cerca de 20 meninos, um ambiente onde ela mais tarde relatou ter sido sujeita a mais abusos sexuais por parte de funcionários. Quando sua adolescência chegou, ela se tornou mais fria, raivosa e confusa. Ela relatou que, conforme foi acompanhada por especialistas, eles pareciam acreditar que ela estava bloqueando os motivos pelos quais matou. Ela se tornou comportada, mas relatou que foi apenas uma adaptação para sobreviver. Quando completou 16 anos, foi transferida para uma prisão feminina de segurança máxima. Em 1997, Mary conseguiu escapar da prisão por um curto período. Durante seu tempo livre, ela ficou com um homem e pouco tempo depois descobriu que estava grávida. Ela relatou ter tido uma crise moral, dizendo que havia matado 2 bebês no passado e que não podia ser mãe. Pouco antes de ser recapturada, ela abortou a criança. Em 14 de maio de 1980, aos 23 anos, Mary foi finalmente libertada. Reconhecendo que uma vida normal seria impossível sob seu nome notório, o Estado concedeu-lhe anonimato e uma nova identidade. Ela começou a trabalhar como garçonete, tentou se reconciliar com sua mãe, mas a relação continuava tóxica. Elizabeth, aliás, parecia prestar muito mais atenção em Mary depois que ela foi presa, e há relatos de que ela tentou ganhar dinheiro em cima da história da criança assassina. Eventualmente, Mary conheceu um homem, se casou e em 1984 teve uma filha. O nascimento colocou a justiça em alerta. A criança foi inicialmente colocada sob tutela do Estado, mas Mary lutou e foi autorizada a permanecer com a filha, sob o argumento de que ela entendia a proporção de seus crimes e que estava com certeza
acertada daquilo que tinha errado no passado. O tribunal acreditou que os anos na prisão a transformaram em uma mãe presente e amorosa. E por quase 2 décadas, a Mary viveu um relativo anonimato. Isso mudou drasticamente em 1998, com a publicação do livro Cries Unheard, da jornalista Gita Sereni, que havia coberto o julgamento original em 1968. O livro foi escrito com a colaboração total de Mary e, pela primeira vez, revelou ao mundo a extensão completa do abuso sexual e físico que ela sofreu. Mary contou que, no caso de Martin Brown, o primeiro assassinato, tudo foi acidente, resultado de uma compulsão inexplicável após uma briga feia com sua mãe e que ela descontou sua raiva no pescoço da criança. A controvérsia do livro explodiu não pelo conteúdo, mas quando foi revelado que Gita havia pago a Mary por sua participação. E claro, estavam acusando a Mary de lucrar em cima de seus crimes. O então primeiro-ministro Tony Blair condenou publicamente o pagamento. A ironia é que foi revelado mais tarde que esses mesmos jornais tinham oferecido a Mary quantias enormes de 6 dígitos por sua história por anos e ela tinha recusado. As consequências para Mary e sua família foram gigantescas. A intensa perseguição da mídia levou à descoberta de sua identidade secreta. Ela e sua filha, que na época tinha 14 anos e não sabia absolutamente nada sobre o passado sombrio de sua mãe, foram forçadas a fugir de sua casa, literalmente, e se esconder sob proteção policial. A controvérsia forçou Mary a sentar com sua filha adolescente e contar a verdade. A filha inicialmente não aceitou bem, mas eventualmente passou a entender o que a mãe havia feito. Essa perseguição transformou a questão do anonimato de Mary numa questão legal. A primeira proteção legal veio em 1984, logo após o nascimento de sua filha, quando uma limiar judicial foi concedida para proibir a identificação da criança, protegendo-a da notoriedade de sua mãe. Porém, essa ordem expiraria quando a filha completasse 18 anos. E com a expiração dessa limiar se aproximando e a contínua ameaça de exposição após a controvérsia de 1998, Mary e sua filha, agora adulta, foram à alta corte. Elas pediram anonimato vitalício para as duas. Em maio de 2013, em uma decisão, a alta corte concedeu a limiar. A decisão proibiu a publicação de suas novas identidades ou do paradeiro de Mary e sua filha para sempre. Ela argumentou que as circunstâncias de Mary eram únicas. A idade que cometeu os crimes, o abuso que sofreu, seu frágil estado mental e o grave risco de assédio e dano psicológico. Tudo isso justificava a restrição na imprensa. E anos depois, Mary se tornou avó. A ordem judicial foi então estendida para proteger também a sua neta, para que elas não sofressem por algo cometido por Mary quando tinha 11 anos de idade.